Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui. Então quer dizer que é só isso? Você vai poder colar lá o gravetinho na pedra e a Nintendo tá metendo louco pra você, vendendo uma DLC a $70, falando que é um jogo novo? Será? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Se segura nessa cadeira aí e bora pro vídeo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero sinceramente que estejam bem. E sextou, meus amigos, sextou aí de polêmica, né? Cara, e antes da gente entrar nesse assunto, eu não sei se vocês repararam como Zelda fura as bolhas, meu. Eu acabei de conhecer vários e vários canais, graças a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Muita gente falando sobre esse game. Assim, e nem todas essas opiniões são bem embasadas, tá? É natural, essas pessoas não podem ignorar o fenômeno que é Zelda e vão lá expressar a sua opinião. E é a opinião delas, não tem problema, né? Cada um faz o que quer e acredita no que quiser. Só essa observação que eu queria fazer aí no começo. Vamos lá então, né, pessoal? Zelda Tears of the Kingdom. Foi mostrado um trailer aí de gameplay de 10 minutos, onde foi apresentado aí pelo menos umas 3 mecânicas novas. Mas o pessoal tá insistindo aí em falar que seria apenas uma DLC do jogo e que a Nintendo está cobrando $70 por esse game. Será que é isso mesmo? Será que é só uma DLC? Caberia ser uma DLC ao invés de uma sequência? Então, para te responder isso, vamos dar uma olhada no que o resto da indústria dos games está fazendo. Vamos dar uma olhada como que é o padrão então, já que a Nintendo está entregando uma DLC, como será que as outras empresas fazem? Vou pedir para o editor colocar aí alguns jogos para vocês verem o primeiro e a sequência. Afinal de contas, a gente tem que comparar, né, o jogo com a sua sequência direta ali. Editor, pode colocar na tela. Então vocês viram aí, né? Essas são os seus jogos primeiros, suas primeiras versões, e logo em seguida ali do lado, né, do jogo comparando, você teve ali a sequência. Agora eu vou pedir para o editor colocar o Zelda Breath of the Wild, dividindo a tela com Tears of the Kingdom. Look, it started rising. This power is known as Recall, which rewinds an object's movement. Since I just used Recall on the fallen rock, I can now rise into the sky. We're a lot closer to the Sky Islands. Let's use the paraglider to reach one of them. Eu não sei vocês, mas assim, olhando, né, as imagens, olhando o vídeo, o que mais parece ser uma DLC e o que mais parece ser realmente uma sequência? Pois é, Zelda ganha disparado, né? E eu poderia ser muito desleal com quem tá me assistindo agora, né? Com quem principalmente só tem o Nintendo Switch e não conhece esses outros jogos, acabar o vídeo aqui e falar, galera, é isso, Zelda wins e vocês têm que comprar e beleza. Mas não, eu não vou fazer isso, porque se eu estivesse fazendo isso, eu estaria sendo desleal com vocês e mais, eu estaria me equiparando a esse mainstream e porco que a gente tem. Então eu não vou fazer isso. Eu tenho um amigo que se chama Bruno Fesch, e ele fala pra mim, Rafa, você precisa jogar os jogos, você precisa jogar os jogos. Eu tenho uma notícia pra você, Brunão. Eu joguei os jogos. Joguei God of War 2018, joguei God of War Ragnarok, joguei também Horizon Forbidden West, joguei Horizon Zero Dawn. E eu posso afirmar pra vocês, essas sequências desses jogos não são DLCs e nem poderiam ser. Pois é, quem achou que eu ia meter o pau nesses jogos está enganado, porque eles não poderiam ser. Primeiro, do God of War 2018 para o God of War Ragnarok muda bastante coisa, tá? Principalmente em jogabilidade. O Kratos mesmo, ele está bem mais leve, você consegue controlar o Atreus,
Cara, isso não poderia ser possível aplicar numa DLC, porque você tem uma mudança estrutural no jogo, que é a jogabilidade do personagem principal. Se você joga isso numa DLC, no primeiro jogo, você tem o risco de quebrar totalmente aquele jogo. Então não poderia isso acontecer. A mesma coisa acontece, por exemplo, com Splatoon 3 e Splatoon 2. Apesar de você, à primeira vista, na primeira camada, você olha e fala, parece ser o mesmo jogo. Mas quando você vai jogar e você vê a implementação das mecânicas, você sente a jogabilidade, você percebe as mudanças de equilíbrio. E isso não poderia ter acontecido no Splatoon 2, por exemplo. Horizon Forbidden Western para Horizon Zero Dawn, a mesma coisa, o mesmo argumento. Além do que, a história que é adicionada, né, a sequência direta, não caberia dentro de uma DLC por vários motivos, né? Primeiro, imagina o tamanho do jogo que ia ficar. Cara, seria inviável, o jogo já é grande, esses jogos aí são 80, 60 GB. Então assim, não teria como, tá? Então esse argumento aí, ele é inválido. E agora sim, falando diretamente de Zelda Tears of the Kingdom, a primeira camada, aquilo que a gente já sabe sobre o jogo, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês em vídeo, já basta. Já é só isso que foi mostrado, que aliás é bastante coisa, qualquer pessoa normal do planeta Terra já percebe que não é uma DLC, meus amigos. Não é uma DLC, dá pra perceber. Quem tá te falando isso tá te agindo de má fé, tá querendo te prejudicar, tá? Não escute esse cara. O que você tá ouvindo do jogo, o que você tá olhando, acredite nos seus olhos, não é uma DLC. E tudo isso que a gente viu, pessoal, é menos de 1% do jogo. E quem tá falando isso não sou eu, é o próprio desenvolvedor do game. O Eiji Aonuma, na gameplay dos 10 minutos, ele teve muito cuidado para não revelar mais coisas do jogo. E ele mesmo disse, pessoal, se eu fosse ficar falando todas as mudanças que teve, eu ia ficar o dia inteiro aqui e a gente não ia sair nunca daqui. Mas eu preciso mostrar essa mecânica para vocês. 10 minutos, cara. 10 minutos de uma verdadeira gameplay, de novas mecânicas. Por quê? Não foi só a mecânica de fundir as armas que ele mostrou. Foi um sistema novo de jogabilidade aérea, foi o sistema de você ultrapassar o teto da caverna, porque até então não tinha sido confirmado onde exatamente você ia conseguir utilizar essa mecânica de ultrapassar o teto. Foi registrada uma patente, o Marco Villa pontuou muito bem que isso seria possível e de fato aconteceu. Praticamente, pelo que eu entendi ali do trailer, da gameplay, todo lugar que tiver um teto, você vai conseguir ultrapassar. Isso é uma mecânica que utiliza ali no jogo, né, em Tears of the Kingdom, que é a sequência direta de Breath of the Wild, estrutural, que você não conseguiria adicionar dentro de uma DLC de Breath of the Wild. Porque você entende que a DLC teria que ter o céu também, e isso não ia caber dentro do jogo? Outra coisa, Tears of the Kingdom, então eu não quero ficar correndo o risco de ser redundante aqui, e de novo, eu só fiz esse vídeo, né, pra tentar bater um pouco nesse mainstream que se acha demais, que julga, que não entende nada de nada e quer atacar o jogo porque precisa expressar a sua opinião aí de qualquer forma, porque é um jogo muito relevante para ele ignorar, tá? Caso ao contrário, se fosse qualquer outro jogo, você pode ter certeza que esse cara que falou mal nem estaria ligando, mas é grande demais para ser ignorado, né? E de novo, as coisas que você ainda não sabe sobre o jogo certamente são mais importantes do que as coisas que você sabe. Se você ainda não se animou em comprar Zelda Tears of the Kingdom, eu tenho uma notícia para você. Você não tem ideia do que esse jogo ainda vai te apresentar. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Amanhã a gente vai discutir mais sobre isso na live. Um beijo no seu coração. Lembre-se sempre, tamo trilionário. Fui!